A história de Olá, Pedro. graça e paz. Quero contar um pouquinho da história de Pedro, da onde Pedro saiu, quem é Pedro, o significado do seu nome. Eu quero, nesse momento, compartilhar com você alguns pontos da vida de Pedro. O nome original de Pedro é Simão. Jesus chamou Pedro. No grego, Petros, que significa pedra, irmão de André, também discípulo de Jesus, era pescador na Galiléia. Ele era natural de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Jesus, ele em Mateus capítulo 4 e 19, chama Pedro, falando assim: tu serás agora pescador de homens. E ele era pescador de peixe, tá, irmãos? Personalidade de Pedro era forte, né? Impulsivo e corajoso também. Sempre ele era o primeiro, né, a falar ou agir. E Jesus, aqui ele fala para Pedro aqui, ó. Jesus então disse: se tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Esse mesmo Pedro, ele andou sobre as águas, negou Jesus 3 vezes, foi restaurado por Jesus. Agora é a hora boa. Foi restaurado Pedro. Após a ressurreição de Jesus, perguntou a Pedro 3 vezes. Ele negou Jesus, nós sabemos disso, né? E ele foi resgatado, né? Ele foi regenerado, se humilhou, né? Pedro, tu me amas? E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, 15 e 17. Então Pedro, ele se converte. Pedro, irmãos, ele é o líder da igreja no dia de Pentecoste, o grande pregador cheio do Espírito Santo. Ele pregou a 3.000 pessoas, né? E se converteram em Atos ali, capítulo 2, versículo 41. Realizou milagres com curas, um paralítico, Atos 3. Esse Pedro, irmãos, ele foi um dos maiores discípulos de Jesus, né? Apóstolo, e ele tem ele escreveu duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. A sua morte em Roma por volta de 64 depois de Cristo, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não sou digno de morrer como o meu Cristo. Então essa é a história de Pedro, um homem que se converteu. Se você encontrou Jesus, se converteu, agora você é uma nova pessoa. Receba agora essa palavra em nome de Jesus.